crime organizado mandou que fosse feito roubo em massa de veículos no Rio de Janeiro. Foram mais de 600 carros roubados em 2 dias, em retaliação às ações do Estado nos complexos da Maré, do Alemão, tal, porque estava desarticulando muito crime. Então o crime falou assim, por favor, vão para as ruas, 600 carros, mais de 600 carros roubados em 48 horas. Perdeu-se completamente, Felipe, assim, perdemos para o crime. Acabou Tem o Rio jeito, de Janeiro né? mesmo? Não vou nem perguntar, tem jeito, É. mas assim, acabou? Eu acho fundamental você tocar nesse assunto, porque é um assunto que muitas vezes fica fora do debate político na Total. esfera federal e deveria ser o principal, pelo menos um dos principais assuntos do país. Para a população né? Para a população é. Mas para eles é não. um dos motivos de desgaste da esquerda, que perdeu muito essa bandeira da Total. segurança pública para a direita, mesmo que boa parte da direita use de uma retórica agressiva sem uma ação prática eficiente, ou às vezes até cúmplice moral, né, de uma ala das facções, assim como você tem do outro lado. Mas, enfim, por onde começar, né? Eu vou começar para fazer o gancho em relação àquilo que a gente estava discutindo, né? Porque a gente falou de como se usa a narrativa de salvamento da democracia para legitimar muita coisa, até no mercado da comunicação para esconder notícia inconveniente ao governo, com medo de que os golpistas voltem, etc. Então você tem toda uma discussão em torno da democracia travada na esfera política em razão de uma invasão e depredação de prédio de patrimônio público feita por pessoas que não tinham a menor condição de sustentar um golpe de Estado, porque a verdade é que as Forças Armadas não aderiram, pelo menos os comandantes da Aeronáutica e do Exército, de modo que não era sustentável o golpe de Estado. E o STF posa de salvador da democracia, na verdade, as Forças Armadas não aderiram, era a única coisa que poderia gerar o golpe, o resto é prender vândalo, prender invasor, gente que depreda. A Janja impediu... A GLO. A GLO não. São narrativas assim, enfim, não é que não tem um teor golpista na conduta daquelas pessoas que estavam querendo o golpe de Estado, mas que não conseguiram o apoio do Exército e foram tentar fazer ali uma espécie de justiça desvirtuada com as próprias mãos. Agora, a democracia, que pressupõe, inclusive, a separação e a independência dos poderes, que não é o que a cúpula dos poderes mostra no dia a dia, né, com toda aquela promiscuidade, a democracia está absolutamente ruída no Brasil pelo domínio territorial das facções criminosas armadas. Então, você tem parcelas gigantescas do país, do território nacional, e no Rio de Janeiro existe uma ilustração muito grande disso, onde as leis do país não valem. O que valem são as leis impostas de cima pelos chefes de facções criminosas, seja de traficantes, seja de milicianos, seja de bicheiro. Isso é aterrorizante. Às vezes a gente está no exterior, numa viagem, e você vê lá a notícia do Brasil, como eu estava agora no Réveillon, e vi a turista paulista que foi morta porque errou o caminho, né, no Rio de Janeiro, Sim. como tinha acontecido com o turista argentino. E aconteceu Depois agora escrevi de um novo. artigo sobre isso. Aconteceu agora de novo com um turista do Chile, em Cabo Frio. Entrou sem querer numa comunidade. Por sorte, a família não foi alvejada. Mas em Cabo Frio, entrou errado na comunidade. Exatamente. Então, esse é um país que você erra o caminho, você entra num território de uma facção e você é morto. E quando você vê o que a cúpula do Poder Judiciário está falando, não tem nada a ver com isso, né? Nada. Eles estão se posando de salvadores quando o país está em cacos, quando as pessoas estão sendo assassinadas, né? O que torna o discurso deles mais hipócrita ainda, gerando mais indignação legítima, sem jamais defender aqui o reacionarismo aloprado a tudo isso. Mas eu fico absolutamente indignado, até como carioca, até como pessoa que cresceu, que foi assaltado. Eu até brinco, né? A gente faz esse humor macabro. Eu brinco que eu fui assaltado cedo, e aí já aprendi a ligar o radar pro resto da vida. As pessoas andam comigo na rua, que você está olhando tanto? Eu ouvi de um vendedor de mate na praia agora no fim de semana. Eu falei, você aceita Pix? Ele, veja bem, não é que eu aceito Pix, eu tenho que aceitar o Pix. Porque a crise é tão grande que eu estou perdendo para os meus, o quê? Concorrentes. A bandidagem é o concorrente, entendeu? E às vezes... Tá todo mundo correndo atrás. E às vezes a situação é tão surreal que o contrário acontece também. Eu morei 4 anos no Rio, morava em São Conrado.
né, estão do lado ali da favela da Rocinha, e eu lembro nitidamente de uma discussão em que os índices de criminalidade estavam altíssimos, e aí convocou-se uma reunião de condomínio em que estava presente um membro da comunidade e que dizia assim, não, fiquem muito tranquilos. Naquela época era a Rosinha Garotinho. Da Rocinha para lá, quem cuida é a governadora. Aí vocês podem ter medo. Da Rocinha para cá é a gente que comanda. Então vocês podem andar na praia com o celular, tá tudo certo. Então às vezes a situação é tão surreal que você acaba tendo até mesmo mais medo de quem deveria estar combatendo o crime. É um medo generalizado de todo mundo, né? Às vezes eu ironizo que o único estado do Rio de Janeiro é o paralelo, né? É isso, infelizmente, mas é essa sensação que dá. E você não vê uma preocupação em combater isso. Obviamente, Mas tem várias vezes como. nessa conversa eu falei de fazer análise na raiz, Uhum. e a gente busca analisar as questões na raiz, porque quanto mais o tempo passa e o mal vai se impondo, o crime vai se organizando, mais difícil é você remover esse problema. Retomar. Então, assim, é um problema gigantesco, nenhuma autoridade busca resolver de fato com um planejamento para fazer um trabalho de longo prazo, que tenha eventualmente que atravessar vários mandatos, e aí você fica com uma discussão polarizada, idiota, em que um grupo posa de defensor dos pobres contra a polícia, o outro posa de defensor da polícia contra o crime mesmo, com cometimento de abusos e tal, e você não tem soluções práticas, né? O STF, na pandemia, ainda tomou uma medida que é vista ali por boa parte das autoridades como atar as mãos da polícia, porque estava cobrando um monte de coisa. Aí passou a pandemia, mas as medidas continuaram. Agora o governo Cláudio Castro fica num embate com o STF, o Castro também, como se resolvesse tudo, bota a culpa no Supremo, o Supremo bota no Mas é o Castro. famoso jogo de empurra. Mas as facções, a verdade é que elas se aproveitam e vão construindo, às vezes, barricadas, né? Muitas vezes o território passa a ter uma fronteira, como se tivesse uma imigração. Sim. Muitas se vezes não, em toda entrada. Né? Então você vê que, olha só, o governo do Brasil, vamos costurar os pontos dessa conversa, estava fazendo uma campanha contra se algemar brasileiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos para deportação que é legal e prevista na legislação americana. O que esse governo federal está fazendo em relação às pessoas que estão transitando no território nacional e que, no entanto, são vistas pela facção criminosa armada como um imigrante ilegal que está entrando no território deles e que, por isso, deve ser assassinada. Perfeito. Então, assim, é algo infinitamente mais grave. No entanto, parece que o governo está sempre do lado das pessoas que estão cometendo ilegalidade. Uhum. E sempre dizendo, o problema da segurança pública é uma questão estadual. O problema é de todas as autoridades, evidentemente. E num país continental como o Brasil, com uma fronteira continental, por onde entram por onde entra boa parte das armas e das drogas, é óbvio que você tem que ter uma atuação federal, com tecnologia, com serviços de inteligência, com patrulha nas rodovias, porque é por onde se escoam essas armas, essas drogas, até chegar na favela. Então, assim, falta muita coisa, né? Às vezes uma outra coisa é feita, mas você não tem aquele trabalho permanente, aquele planejamento de longo prazo, e você não vê o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que como juiz do Supremo tomou decisões favoráveis ao Lula, depois virou ministro do governo dele, né? E também a imprensa não viu muito problema nisso. Não tem. De uma maneira diferente do que atuou em outro caso. Enfim, mas... Quando o advogado do presidente virou ministro, né? O advogado também virou ministro. Quando outro juiz também virou ministro. Pois enfim, mas fui fazer um parênteses. O Lewandowski não fala sobre barricadas, não trata dessas questões. Então, assim, o Rio de Janeiro está entregue ao crime organizado, as pessoas são extorquidas, as comunidades elas só têm o serviço que é oferecido, entre aspas, pelas facções. Serviço público e privado não pode entrar sem autorização das facções criminosas. Então, a água, a internet, serviços de comunicação, gás, etc., são aqueles que são impostos pelo regime interno e as pessoas têm que pagar
taxas extras, eventualmente tem que pagar mais caro para a facção, e aquele dinheiro vai ser usado para comprar armas, que vai ser usada eventualmente contra uma população inocente, ou na guerra, que é uma guerra por domínio territorial, porque cada território gera muito lucro para essas facções. Com todos esses serviços que eles impõem, e as pessoas vivem sob o jugo desse regime. Se elas desobedecerem, se elas divergirem, é como, de certa forma, o Hamas em Gaza, elas podem ser torturadas, mortas nos tribunais do tráfico, no micro-ondas. Micro-ondas. E assim, quando você vê o debate a respeito disso, é o quê? É o radical do PSOL falando sobre a desmilitarização da PM e um reacionário bolsonarista falando que bandido bom é bandido morto. Para você trazer um mínimo de racionalidade para isso e cobrar ações correspondentes e fazer um trabalho de longo prazo, e as pessoas de bem, inocentes, que moram numa favela, que são pobres, que estão trabalhando e que são reféns disso tudo. Claro. É isso. E assim, a gente vê os populistas falar em nome dessas pessoas. Muito triste. Mas eles não atuam, né, em favor delas e eventualmente até fazem acordos, né, com os criminosos para ter mais voto da comunidade, ou para poder ir lá fazer um comício. Para poder ir lá fazer um comício, para poder passar durante um evento internacional. Tem um monte de coisa que a gente sabe de bastidores. Exatamente. Eventualmente não dá para cravar, né, em ONU, mas que as autoridades contam, né?